Olá, muito boa noite. Olá, boa noite para você. Após um ano entre guerra, Rússia e Ucrânia, o Brasil decidiu movimentar as novas ações para tentar instaurar a paz no velho continente. Nos últimos dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou uma postura mais diplomática e pediu uma intervenção maior do presidente chinês Xi Jinping no conflito do leste europeu. Lula afirmou que nesse momento é necessário manter a calma e serenidade para conversar com os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. E após um ano de conflito, o que muda no nosso país em relação ao aumento no preço de itens na prateleira dos supermercados, gasolina e também outros produtos aqui dentro do território nacional? Como é que fica a situação diplomática entre os países? Portanto, nosso convidado nessa noite é o cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino, que eu quero agradecer a presença nessa noite no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Boa noite para o senhor, Leandro. Bem-vindo. Boa noite, Israel. Boa noite, Carol. Prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores da Rede Bandeirantes. Carol, posso começar perguntando? Pode. Leandro, vamos lá falar um pouquinho sobre a guerra na Ucrânia. Pela sua ótica, pela sua visão, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte envolvendo os dois países? Não há uma possibilidade de trégua no conflito do leste europeu? Infelizmente, Israel, ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, sim. E aí, porque não envolve apenas esses dois países, né? É um conflito que já deixou de ser local há algum tempo e se espraiou aí para o que a gente chama de um conflito global. Aí está envolvendo, de um lado, o Ocidente, as grandes potências ocidentais, os Estados Unidos à frente, sobretudo, mas também a União Europeia. E, por outro, aí não só a Rússia, né? Mas como também alguns aliados, principalmente a China, né? Que é um país aí muito importante no Oriente e que está, de alguma forma, mantendo relações cada vez mais próximas com os russos, e isso torna o conflito muito menos uma discussão apenas pelo espaço ali russo, pelo espaço ucraniano, mas algo muito mais amplo que vai opor aí grandes atores na cena internacional. Muita gente tem dúvida, né? Mas qual tem sido aí o papel desses outros países nesse conflito? O papel dos outros países é justamente, Carol, de alguma forma estarem participando por trás de alguma coisa mais ampla do que simplesmente esse conflito territorial. Então, enquanto a Rússia busca ampliar o seu espaço aí geográfico, atravessando inclusive as fronteiras da própria Ucrânia, buscando a região do que a gente chama de Donbass, por outro lado, a Ucrânia tentando se defender, tentando de alguma forma reaver posições conquistadas, mas os outros países eles estão envolvidos por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque a guerra afeta a todos de alguma forma, alguns mais, outros menos. Os europeus, por exemplo, estão sendo extremamente afetados por conta da questão energética aí, e por conta também de ver o primeiro conflito de grandes proporções em seu continente desde a Segunda Guerra Mundial. Os norte-americanos também têm uma questão aí importante, sobretudo do ponto de vista geopolítico, com a Rússia, e alguns países mais à periferia ou menos centrais aí no conflito, né, também estão de alguma forma com seus interesses aí em jogo. Vamos pensar no próprio caso brasileiro, como a gente tem aí uma questão importante com os fertilizantes, com os grãos, tudo isso que vem aí de alguma forma das exportações da Rússia, da Ucrânia, e aí a gente entra nesse conflito muito mais pela questão econômica, mas também de alguma forma agora nesse novo governo buscando, tentando intermediar algum acordo, ainda que isso esteja um pouco longe da realidade diplomática brasileira. Professor, nesse momento que a gente vê completando um ano de conflito, como a Carol disse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu uma nova ação, uma nova postura do líder chinês Xi Jinping. O senhor acredita que se Xi Jinping conversar diretamente com Vladimir Putin, há uma possibilidade dessa guerra já ter se encaminhado para um desfecho ou não? Ainda estamos próximo ao clímax desse conflito e há a possibilidade de outras nações, por exemplo, os Estados Unidos, que não têm uma relação tão boa, esteve conturbada em relação à China por conta da visita da primeira-ministra Nancy Pelosi a Taiwan, já pode ser que haja um novo conflito e isso comece a se convergir para o leste europeu mais uma vez?
Israel, sem dúvida, esses atores aí, China e Rússia, não sei se pessoalmente na figura dos líderes, como você colocou, mas já estão em conversações há um bom tempo, né? Quer dizer, eles já firmaram pactos importantes aí de ajuda mútua, o que mostra que não é a China participando mais dessa mediação que vai colocar fim ao conflito. Na verdade, por trás da própria Rússia, há um interesse da China em desestabilizar, em buscar o enfraquecimento do Ocidente, enquanto que, por outro lado, pelo lado do Ocidente, também há um enfrentamento importante desses países aí ao Oriente, como Rússia e como a própria China. Então, quer dizer, não é a presença da China ou não nessa mediação que vai fazer isso parar, mas é a busca de solução entre esses dois lados, entre o Ocidente e entre Rússia e principalmente China, conversando mais e tentando estreitar de alguma forma os interesses e evitando esses atritos, como você bem colocou, um desses atritos causado pela visita da presidente da Câmara, né, dos Estados Unidos, a então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, ao território taiwanês, que estremeceu muito as relações entre China e Estados Unidos. Então, esses dois lados aí, opostos nesse momento, precisam conversar muito mais do que o Brasil ou a China terem um papel de mediação. Acho mais distante isso nesse momento. O que precisa é um entendimento mútuo de um cessar-fogo das posições. Agora, isso é muito mais difícil de ser conseguido porque o que os dois atores querem, tanto Rússia quanto Ucrânia, inviabiliza automaticamente as pretensões de ambos. Enquanto a Rússia quer um pedaço da Ucrânia e isso viola completamente a soberania daquele país, a Ucrânia também quer que a Rússia desista das suas pretensões imperialistas ali naquela região, o que Vladimir Putin certamente já descartou e não fará tão cedo. Então, acho que ainda é difícil da gente imaginar um fim do conflito tão próximo antes que algumas coisas ainda mais se desenvolvam nesse cenário. E como você avalia a postura que o governo brasileiro tem adotado até o momento em relação a essa guerra, a esse conflito? Acho que desde que a gente teve aí um novo governo, a gente tem verificado uma importante equidistância aí desse posicionamento. Antes a gente tinha um fator aí complicado que de alguma forma colocava os interesses ideológicos acima dos pragmáticos. Na virada do governo a gente teve uma melhora, mas essa melhora ainda é sensível porque ainda há uma dificuldade de certos atores dentro do governo federal atual em interpretarem qualquer iniciativa que seja contra eventualmente os Estados Unidos como uma postura ali de ranço da Guerra Fria, um anti-americanismo quase que infantil ali do tipo tudo que é contra os Estados Unidos de alguma forma é uma luta importante, revolucionária a ser travada. A gente não está assistindo um conflito mais de esquerda e direita, nós estamos assistindo um conflito que opõe democracias de um lado e opõe regimes autoritários do outro. Então é importante que o Brasil comece a se posicionar de uma forma equidistante, ele não precisa comprar a briga dos outros, mas que no limite ele precisa estar do lado daqueles regimes que se pareçam mais com o dele. Então, se a gente verbaliza um discurso pró-democracia dentro do nosso país, e fizemos isso muito fortemente, bem mais, inclusive, desde o dia 8 de janeiro, a gente precisa também fazer esse discurso para fora do nosso país, confrontando regimes que são regimes despóticos, regimes autoritários, e defendendo o lado das democracias. Esse eu acho é o fundamental para que o Brasil se posicione nesse momento. Tá certo, professor. Daqui a pouco a gente segue conversando do assunto. Band Entrevista, então, vai para a primeira parada. A gente volta em instantes. Estamos de volta. A Band Entrevista desse sábado repercute os novos capítulos da guerra entre Rússia e Ucrânia que impactam diretamente na economia brasileira. Nosso convidado é o cientista político Leandro Consentino. Professor, então uma das consequências que esse conflito trouxe para o Brasil foi a alta nos preços dos fertilizantes. Por que isso aconteceu e como é que está o cenário atualmente? Perfeito, Carol. Isso diz respeito, sobretudo, ao fato de que nós trazemos muito fertilizante de fora, sobretudo ali na Rússia. A gente tem uma pauta de importação muito forte com relação aos fertilizantes. Nós não temos isso desenvolvido pela indústria nacional aqui, de modo que atenda ao nosso agronegócio. Então, o impacto foi muito forte com relação a isso. Essa era uma das justificativas do ex-presidente Jair Bolsonaro por ter se visitado com o presidente russo Vladimir Putin ali às vésperas desse conflito, ou no início desse conflito, na verdade, e aí a gente precisa equacionar esse tipo de coisa, porque isso impacta muito fortemente a economia do Brasil. Nós já
estamos vindo de um período complicado do ponto de vista econômico, seja na crise ali de 2015, seja depois com a pandemia, e aí quando a gente estava começando a esboçar uma recuperação, a gente vê esse conflito aí de alguma forma tragando uma das grandes molas nossas do crescimento, que é o agronegócio. Então, o fertilizante atinge em cheio a pauta do agronegócio brasileiro e a gente precisa equacionar de alguma forma, seja mantendo contatos com a Rússia, seja buscando diversificar os nossos parceiros comerciais no tocante a especificamente a esse item. Em relação ao preço da gasolina, que muita gente comenta que há uma entrada muito grande na Europa por conta do preço do Brent, né, do barril, e por conta também dos royalties que são repassados aqui dentro do território nacional. O senhor acredita que esse preço ele possa alavancar mais uma vez? E claro, a Petrobras não fazendo o famoso colchão para ter aí uma esteira econômica maior, a gente não tem uma possibilidade de diminuição no preço, no valor, tanto da gasolina quanto do etanol, quanto do diesel. O senhor vê um futuro mais incerto daqui para frente, professor? Por enquanto, com certeza, eu acho que a gente está num futuro incerto, Israel, sobretudo pelo fato de que a política de preços da Petrobras é uma política de preços em que o preço dos combustíveis aqui está atrelado ao valor do dólar, né? E como a gente tem uma instabilidade econômica muito forte pela questão da guerra, mas agora não só também, a gente está vendo aí uma série de problemas aí no setor bancário nos Estados Unidos, na Europa, a gente tende a ter um valor cada vez mais alto da cotação do dólar e isso vai refletir no nosso preço dos nossos combustíveis. Então, se a gente não muda a política de preço da Petrobras, se a gente permanece com essa política fortemente atrelada ao dólar e, ao mesmo tempo, se a gente não se esforça para manter o câmbio em patamares razoáveis, a gente tende a ver um aumento do valor dos combustíveis, certamente na bomba, afetando não só o usuário do combustível aí do carro, mas também o consumidor final, porque isso implica no diesel que vai repassar para toda a cadeia de suprimentos no país como um todo. Professor, que outros impactos a guerra entre Rússia e Ucrânia acaba trazendo aqui para nós brasileiros? Acho que o grande impacto que a gente tem por hora, né, como a gente está um pouco distante do foco do conflito, é uma questão do ponto de vista econômico, como a gente vinha dizendo, o aumento de preços, o aumento dos preços dos combustíveis, dos preços dos produtos agrícolas por conta da questão dos fertilizantes também, mas a gente não pode descartar que há outros impactos fundamentais do ponto de vista do país. Por exemplo, a recepção de pessoas aí advindas, refugiadas da guerra ali, também é um fator a ser considerado, ainda que não seja algo bastante, um fluxo muito intenso, como a gente tem, por exemplo, daqueles vindos da Venezuela nos últimos anos, justamente pela distância também que a gente se encontra do conflito, a gente tem que também somar essa pressão importante do ponto de vista de que o Brasil, já em uma situação bastante crítica do ponto de vista socioeconômico, assimile mais população e dê oportunidade de refúgio digno a essas famílias, a essas pessoas que vêm dali também. A gente também tem um impacto importante do ponto de vista de que posição o Brasil começa a tomar no cenário internacional. Então, dado que nós estamos num conflito aí com os nossos dois principais parceiros comerciais, a China, que é nosso principal parceiro por um lado, e os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro, e opondo inclusive outros interesses aí, tanto os russos quanto os europeus, a gente precisa também calcular muito bem que passos a gente vai dar dentro do cenário internacional. Então isso pressiona o Brasil a ter uma certa assertividade em temas que nem sempre são aqueles que o Brasil está colocando suas fichas na arena ou está se posicionando de forma mais firme. Agora o Brasil vai ter que sair de cima do muro, entre aspas, em alguma medida, e tomar posições que talvez desagradem a determinados atores, determinados players, e arcar com as consequências dessas posições. Professor, geopoliticamente, o que o senhor vê nesse Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em relação à Ucrânia? O senhor acredita, após essa sinalização do Jens Stoltenberg, que é o presidente, o diretor-presidente da entidade, da instituição, abrir as portas para a Ucrânia? O senhor acredita que gradativamente a Ucrânia entrando nesse circuito militar e sendo um parceiro da OTAN, poderemos ter novos conflitos? E aí eu entro numa pergunta mais específica. O senhor acredita num conflito entre Estados Unidos e Rússia contra a China também? Israel, uma pergunta bastante complexa, mas muito interessante, né? A OTAN, na verdade, ela foi concebida num contexto em que a gente tinha, de fato, um conflito, ainda que velado, entre Estados Unidos e Rússia, a chamada Guerra Fria.
E a OTAN foi concebida como um pacto de defesa entre os países do lado ocidental, do lado dos norte-americanos. A Organização do Tratado do Atlântico Norte vigeu durante todo esse tempo. Ela tinha uma antípoda dela, que era o Pacto de Varsóvia, que hoje já não existe mais, do lado oriental. E aí ela sobreviveu ao fim da Guerra Fria, ainda que buscasse justificar o papel geopolítico que ela teria, dado que não tinha mais essa disputa. Agora, reeditada uma disputa muito forte aí entre, de um lado, os Estados Unidos, do outro, esses países orientais, China e Rússia, principalmente, a gente vê aí um novo papel da OTAN numa espécie de contenção do avanço, sobretudo da Rússia ali, em território do leste europeu. Então, compreender como vai ser isso, como isso vai se dar e que interesses estariam em jogo se a Ucrânia, por exemplo, entrasse na OTAN, o quanto que isso implicaria num conflito de maiores proporções, é muito importante a gente analisar, porque a OTAN tem uma cláusula de não agressão aos seus atores, que se um ator, um participante da OTAN for agredido, automaticamente todos os outros têm o direito de retaliar o país que agrediu aquele membro da OTAN. Então, se a Ucrânia fizer parte realmente e a Rússia continuar insistindo na ofensiva, a gente muda de patamar desse conflito e faz com que haja um conflito mais direto. O que nos, de alguma forma, nos deixa mais, não tranquilos, mas de alguma forma nos segura mais desse conflito, nos previne mais com relação a esse conflito generalizado, é justamente aquilo que nós mais tememos, que são as armas nucleares. Como a gente sabe que há um potencial de destruição mútuo entre os dois atores, caso eles usem esse armamento, eles tendem a ter conflitos muito mais indiretos do que diretamente se enfrentarem a ponto de usarem essas armas e acabar levando o mundo de roldão, como a gente bem sabe, que o arsenal nuclear das potências China, Estados Unidos, Rússia e mesmo alguns países europeus pode destruir o mundo mais do que uma vez, inclusive. Professor Consentino, daqui a pouco a gente vai tocar mais esse assunto envolvendo a geopolítica dos outros países. A gente vai para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com novas informações. É o último bloco do Band Entrevista. Até já. Estamos de volta com o Band Entrevista dessa noite, que conversa com o Leandro Consentino, cientista político e também professor do INSPER. Professor Leandro, eu queria saber em relação ao posicionamento do Palácio do Itamaraty. A gente teve essa guerra na Ucrânia, começando com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e adotando um posicionamento até que pouco desleixado, digamos assim, em relação à conversa dos dois países. Bolsonaro dizendo que não queria arrumar nenhum tipo de problema, tanto com Zelensky quanto com Vladimir Putin. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que tem que conversar com os outros coadjuvantes, por exemplo, com os Estados Unidos, com a China e também com outros parceiros econômicos, por exemplo, Olaf Scholz, que hoje comanda a Alemanha. Como que o senhor acredita que o Palácio do Itamaraty possa, principalmente, reagir em novas ações desse conflito entre Ucrânia e Rússia, sendo que há bombardeios que acontecem também próximo ao Mar Negro, que é uma região onde economicamente importa tanto para o velho continente quanto para o continente asiático? Eu acho que a grande diferença que você destacou aí é o protagonismo, a busca de protagonismo diferente entre as duas gestões, né? No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil e o próprio Palácio do Itamaraty estavam numa posição bastante fragilizada do ponto de vista da cooperação internacional. A gente estava bastante isolado internacionalmente, sobretudo depois da derrota do ex-presidente Donald Trump. A gente acabou ali ficando meio desnorteado do ponto de vista de política externa, justamente porque o ex-presidente Bolsonaro acabava alinhando a política externa aos interesses mais ideológicos, mais próximos daquilo que ele acreditava do ponto de vista ideológico e não do interesse nacional. Com essa virada de governo, eu acho que a gente ressituou o país do ponto de vista de uma participação mais ativa no cenário internacional, mas com isso também eu não quero dizer que a gente esteja no melhor dos mundos no atual momento. Acho que a gente teve uma postura, primeiro, de uma certa condescendência com a Rússia e depois de uma pressão mais forte que veio da sociedade civil, que veio de outros países, a gente acabou buscando aí a tentativa de situar-se mais equidistante entre os dois polos aí do conflito e na busca exatamente daquilo que você estava citando, Israel, das parcerias com outros países afetados também, falou dos países europeus, e aí eu acho que há um acerto no sentido de trazer
o papel do Brasil junto a outras questões também. Então, quer dizer, nós vamos se perfilar a Europa, a gente precisa estar mais integrado à Europa, reativar outros acordos que nós tivemos, inclusive em âmbito comercial, tentar fornecer aquilo que está, de alguma forma, faltando aos países que tinham comércio, seja com Rússia, seja com Estados Unidos, seja com China, seja com Ucrânia, do ponto de vista de quem está aí mais próximo da guerra e está, de alguma forma, sentindo os efeitos. Acho que o Brasil se coloca pronto nesse momento, mas tem que também entender que é uma potência média e não vai ter o grande papel de mediador que talvez alguns sonhem ali na medida de que vai resolver o conflito, mas pode se perfilar outros atores importantes para fazer uma mediação e para, de alguma forma, buscar seus próprios interesses nacionais dentro dessa equidistância pragmática entre os dois polos. Aqui em São José dos Campos, há cerca de 40 refugiados ucranianos que estão sendo atendidos por uma comunidade aqui de uma igreja evangélica. Eles estão se preparando para voltar para a Ucrânia. Você acredita, professor, que esses refugiados, para eles, o cenário lá no país de origem dessas pessoas já é considerado seguro? Eu acho que ainda não. Acho que é muito difícil a gente considerar seguro, dado que o conflito está aceso, Carol, está acontecendo, está aí fazendo vítimas ainda, está destruindo infraestrutura básica aí do país, né? Sobretudo questão energética, questão de água, mas a gente sabe também que há um fator muito importante do ponto de vista das famílias buscarem aí seus entes queridos, sentirem saudade da sua própria pátria, quererem de alguma forma voltar. Mas o que eu tenho lido também, se me permite, é que eu acho que talvez alguns desses que vão retornar, talvez não retornem totalmente ou diretamente à Ucrânia em si, mas vão buscar ficar mais perto. Acho que esse é o principal destino desses refugiados que aqui vieram, mas sentiram o impacto da distância geográfica muito grande, e aí tentando se refugiar em alguns países ali mais próximos no leste europeu, tal como Polônia, por exemplo, aí estariam de alguma forma fora da zona de conflito, mas também ao mesmo tempo mais próximo dos seus familiares, mais próximo da sua terra natal. Acho que esse vai ser a tentativa de buscar equacionar essa questão entre as saudades, mas a falta de segurança na Ucrânia, que hoje ainda, infelizmente, ainda é a realidade. Então ainda há uma falta de segurança, então os refugiados que correram para outros países que ficam ali próximos e fazem fronteira com a Ucrânia, Polônia, Rússia, Belarus, são países que também, onde os refugiados eles devem ficar por conta ainda da falta de segurança, ainda não tem nenhum tratado de paz, é isso? E esses que estão em São José dos Campos, aqui na região do Vale do Paraíba, é aconselhável que eles não voltem nesse momento, né, professor? Eu não estou na posição de dar conselhos a alguém que, de novo, sente falta, que tenha família envolvida ali, mas eu acho que é prudente esperar que a gente tenha um desenrolar mais tranquilo mais adiante, depois que a guerra já se acalme. Eu acho que o momento não é de retorno completo às atividades, a gente ainda tem um conflito aceso acontecendo. Agora, o destino ali próximo tem que ser muito bem calculado também, sobretudo em quem está mais ou menos envolvido nos conflitos, né? Você citou Belarus. Belarus é um país que, de alguma forma, tem laços muito próximos, muito fortes com a Rússia e que estaria disposto a, de alguma forma, se envolver mais proximamente. Então, se é para estar perto, que seja perto em um país que esteja minimamente neutro ou que minimamente menos exposto às bombas e aos avanços da guerra no seu território. Acho que essa é a grande questão que eles vão ter que equacionar, mas, de novo, eu entendo a posição dessas pessoas, sei que há uma conexão com as próprias famílias que ficaram ali, mas eu acho prudente que elas, de alguma forma, adiem um pouco, o quanto puderem, pelo menos, o retorno a uma zona que hoje está conflagrada, hoje está em estado de guerra. Professor, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente, pela participação no Band Entrevista. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, professor. Carol, Israel, eu que agradeço. Um grande abraço a vocês e um abraço a todos os telespectadores da Band. Até mais. Band Entrevista fica por aqui, mas claro, você já sabe, sempre com encontro marcado no sábado às 6:50 da noite. Tchau, bom fim de semana. Excelente final de semana para você, curta seu sábado.